Amém. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos iniciar o trabalho do Senhor com uma oração. Quero convidar as filhas do Ricardo para estar orando nesta noite, para assim darmos início ao trabalho do Senhor. Glória a Deus. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assim que a permissão do nosso pastor, nós oramos. Soberano Deus, Pai que está no alto céu, te agradeço por mais uma noite, ó Pai, aqui na tua casa. Abençoa teu servo que estão aqui, ó Pai, outros que vêm em caminho, aqueles que estão enfermos, Pai, leva a cura para a casa de cada um, Pai. Abençoa aqueles servos da live, abençoa nossos servos que estão precisando de orações. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assentos. Hoje ainda estamos com a garganta um pouco chateada, mas a gente estamos aqui, querido, para fazer a obra de Deus. O número 2. Oh, que saudosa lembrança tem um menino ancião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei.
Aleluia. De número 18. Nada nova Deus proclama, cuja mundo pecador fosse nova revelada, cada cruz do Salvador. Segundo desvia o homem dos caminhos do Senhor, desconhece confiar nesse Deus de amor. Nada nova doce prova em dos lábios escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, ofertas próprias modas, sacrifício sem valor, enganado sem salvo em propiciar seu pecado. Deus é luz. Deus, Ele é amor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Vamos cantar no 42. Arcanjos
Para todos sempre a Ele honra, glória, para todos sempre. Vamos cantar o 442, eu não cantei tanto ele hoje no ônibus, trabalhando e louvando a Deus com este hino 141. Fiquei desejoso em louvar a Deus com ele hoje à noite. O Ricardo louvou com ele lá na praça, lá na Rua da Levada. E hoje eu estava no outro, mas cantei tanto esse hino hoje. E eu vou louvar a Deus para louvar. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu não serei teu amor, é sua mão que conhecerida sobre a cruz, e a meu Senhor, e a meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, meu Jesus, agradecerei e seguir esta boca, descanso em paz em mim, você é amor, eu querer, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, prende-me em tudo, meu Jesus. Vivo sem medo, meu Senhor, que me encheu do teu amor, sempre nunca leva tua mão, posso cantar na solidão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, prende-me em tudo, meu Jesus, para o seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz, vai conosco, tenho eu, a meu Espírito, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, prende-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Esse hino ele tem uma frase que diz: para o teu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o meu velho eu, lá o meu espírito reviveu. E às vezes nós temos que passar pelo caminho do jardim e o caminho da cruz. E no caminho do jardim tem desprezo, tem abandono, tem solidão, tem dor. Lá no caminho do jardim às vezes a gente sua sangue. Até sangue
a gente perde no caminho do jardim. E no caminho da cruz, aí vem mais desprezo, vem dor, vem machucões, carga pesada para a gente levar, vem crucificação. Lá no caminho da cruz a gente adoece. Mas no caminho da cruz Deus manda alguém nos ajudar. Glória a Deus! Irmão, tem crentes que estão deixando de vir para a igreja por causa de doenças que poderiam estar aqui, porque existem enfermidades que a gente sabe e o crente não pode, que a pessoa não pode sair, mas tem enfermidades que a gente pode estar aqui. Eu estou com problema sério no joelho, com muitas dores, estou muito bem gripado, a garganta está meio inflamada, eu poderia estar em casa. Mas Deus me deu um privilégio. Deus me deu um privilégio de eu estar aqui na casa dele. Alguém pode olhar para isso e dizer assim: como assim? Como assim? O privilégio, sim. Porque tem pessoas que vai falar com o prefeito, aí pega uma roupa bonita, né, se perfuma, se prepara para ir falar com o prefeito, aí vem para o culto, pega uma roupa qualquer, e talvez nem banho toma direito, e vem para a igreja. Aí quem é maior? Prefeito ou Deus? Quem é maior, o governador ou Deus? Quem é maior, o presidente ou Deus? Então eu estou na presença dele. Na presença dele, aí eu estou no maior lugar, queridos. Então para mim é privilégio estar aqui, porque eu estou na presença dele. Eu trocaria, aleluia, este lugar ou qualquer outro lugar de modo algum. Poderia vir qualquer convite para eu ir esta noite, mas eu prefiro estar na presença dele. Como disse Moisés, Moisés disse: se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for, ninguém sai daqui não. 322 são as santas escrituras que nos conta de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas do nome para mostrar eterna vida. É a morte se humilhou, ele já venceu a vida. Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro
Faz a leitura do trabalho nesta noite. Senhor, glória a Deus, aleluia. Lucas 1:37. Isso. Porque para Deus nada é impossível. Hein? Amém, glória a Deus. Soberano Deus, oh Jesus amado, meus queridos, Pai, nos concede mais uma noite na tua bênção, Pai. Deus abençoa, dá palavra, Pai, onde eu posso aqui falar, onde eu posso pregar a tua palavra. Oh Deus amado, Deus querido, abençoa todos os teus servos, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Para tomar assentos, nós vamos estar ouvindo os nossos irmãos e as nossas irmãs louvar e exaltar o nome daquele que é grande, daquele que é fiel e daquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos chama para a sua verdadeira luz. Amém? Queremos ouvir a missionária, nossa irmã Márcia. Ela está com a oportunidade de trazer algo de Deus para nós nesta noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vivo está. Glória seja dada ao nome do Senhor. Também quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer logo no livramento. Eu sei que não é ciclo de oração, mas eu quero agradecer o livramento que Deus nos deu hoje. Eu fui com meu esposo hoje, né? Foi resolver um algo. E a gente pensou, pastor, que tinha deixado a panela de pressão no fogo. Mas só que nós esquecemos de uma coisa, que Deus, Ele cuida. Ele cuida melhor do que a gente. Ele é o nosso dono, Ele faz como quer, Ele determina como quer. E ali minha vez saiu correndo na frente. Eu disse, eu vou devagarzinho, que eu não aguento correr. Mas quando chegou lá, estava tudo nos controles de Jeová. Amém? E aqui eu já estou agradecendo a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação, em 2 Samuel, em versículo 9, que diz assim: E disse Davi, ainda alguém que ficasse na casa de Saul?
para que ele faça bem por amor a Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamavam, e que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E Ziba disse: servo sou eu, servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu possa usar de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado, ambos dos pés. E disse-lhe o rei: onde está ele? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, e prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse a Davi, a Mefibosete. E ele disse: eis que aqui é o servo, glória a Deus. E eis que ele disse a Davi: não temas, porque por certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e restituirei tudo a Saul teu pai, e continuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tereis olhar para o cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e lhe disse: tudo que pertence a Saul te darei, e tenho-te dado tudo aquilo que é do Senhor, seu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem ela mexeu comigo desde ontem, desde a pregação que o nosso pastor pregou aqui domingo, que para Deus nada é impossível. E muitas vezes a gente acha que aquela causa está perdida. Não está perdida, porque Deus ainda faz alguém lembrar da gente e faz alguém devolver aquilo que é da gente. Quando eu vinha descendo, eu vinha conversando com a minha bênção, e ele dizia assim: mas filha, tudo que é da gente, Deus vai devolver. Mas espera aí, Deus só vai devolver aquilo se realmente estiver no coração de Deus e se realmente for bom para você. Porque se for ruim para você, Deus vai tirar, Deus vai soprar, e se preciso for, Deus vai dar terra para te dar vitória. Mas da maneira que está na humilhação, Deus não deixa. Da maneira que Deus deixou Mefibosete lá na terra de Lodebar, mas chegou o tempo de Deus mandar chamar. Porque Deus viu que era bom para ele. Deus viu que ele passou por aquelas humilhações. E no tempo determinado, o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Porque Deus promete em nossas vidas. Porque da maneira que está, Deus não deixa. Nós podemos passar por tribulações, por deserto, mas Deus diz o quê? Não temas, porque eu serei contigo. Mas para isso vocês têm que estar na presença do Senhor. Como o nosso pastor falou aqui agora, muitos se arrumam para ir diante de um prefeito, de um deputado, mas para vir para a igreja vem de todo jeito. Mas tem gente que vem para a igreja para mostrar a veste, mas é igual um sepulcro caiado, entra e sai do mesmo jeito. Sabe o que é isso? É amostramento. E Deus não se agrada de amostramento. Deus abate o amostrado até o chão e mostra para ele que nós temos que vir para servir o grande, exaltar a ele, não é porque nós estamos na sua frente não, pastor, porque Deus está aqui presente. Porque uma vez uma irmã disse para mim: irmão, estou orando por ti. Eu disse: tu não está não, irmão, tu não estás orando não, é mentira tu que tu não estás orando. Porque Deus revela o profundo e o escondido. Deus revela. Como eu disse para a irmã Neuza, eu te amo, porque realmente eu te amo de todo o meu coração.
verdadeiras. Agora, palavras mentirosas, Deus tira a capa. E se Deus mandar tirar o tiro? Porque Deus me chamou para uma grande obra. Ele disse para mim, domingo aqui, que Ele estava me dando a última oportunidade de fazer a obra. Se eu não fizer da maneira que Ele quer, Ele abre a terra e desce. Ele não perde nada com isso. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é grande e Ele é fiel. É feito o nosso pastor Manassés, muitos chamam Ele de louco. Mas deixa chamar de louco, deixa chamar. O que importa é a intimidade que ele tem com Deus. E no tempo certo, Deus vai mudar a história. E alguém vai ficar sem entender o porquê e para quê. Porque aí vão entender o louvor. Porque Deus trabalha nos mistérios dos louvores. Deus trabalha naquilo que ninguém dá nada. Acha que está perdido, mas não está perdido não. É mentira de Satanás, nada está perdido. Tudo está de acordo com Deus. Porque Deus ele faz como quer, determina como quer. E eu também, nesse momento, como o nosso pastor nos colocou na campanha evangelizadora, eu não vou correr mais, porque se eu correr eu morro. Então eu quero convidar a campanha evangelizadora para a gente louvar terra de Lodebar, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus vai surpreender a muitos, porque Deus é fiel. E lá em Números 23:19 diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez uma promessa ao nosso pastor Manassés, se Ele fez uma promessa para a nossa coordenadora Cristiana, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel. Irmã Cristiana, se desperte. A senhora não nasceu tomando medicamento, não. Expulse isso da sua vida. Eu tenho uma pessoa aqui do meu lado aqui que viu o que aconteceu com o meu filho e ali me deram muitos medicamentos já estavam andando assim. E um certo dia eu amanheci, eu disse, eu não aceito. Eu não aceito, porque eu sou serva do Senhor Altíssimo. Eu não aceito estar tomando essas drogas de manhã, de tarde e de noite. Eu sou serva do Senhor Altíssimo e não aceito viver drogada por medicamento. Podem me chamar de louca. Onde Deus mandar eu dar glória, alto dou. Onde Deus mandar profetizar, eu profetizo. O que Deus mandar fazer, eu faço. Agora mais do que nunca, que Ele falou para mim, se eu não fizesse Ele abrir a terra, então eu vou fazer, amém? Convido meu pastor e meu auxiliar e nossa irmã Neuza também para nós louvar a terra de Lodebar. Você que está aí na live, receba em nome do Senhor, porque Deus não vai te deixar da maneira que está. A esperança, a solução, a saída, e Ele é providência na tua vida, amém? Aleluia. Então me perguntou, será que existe alguém de saúde em quem eu possa ajudar? Glória a Deus. Lembrei-me da aliança que achou na cruz prometida, e ser fiel à sua causa enquanto eu existir. E se manifestou Deus, ela diz, desejou, onde opera a maldade, a miséria é realidade, é raça de sonho, lugar de valor. A viver no Brasil, fale mais do deste homem, por favor me diga glória o seu nome. Escuta, povo de Deus, se chama Mefibosete, mas porém não pode andar. É aleijado dos seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem pra comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei manda
de você perder. És o último da casa que chamou. Você que não vai passar, que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Você vai investir como rei. Você vai estar ao lado do rei. A terceira nunca mais haverá. Uma deusa louca é pra você guardar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Glória a Deus. Deus, Ele vai mandar te chamar, Ele vai mudar a história, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Escuta, povo de Deus, se você está passando por deserto, provação, saiba que Deus não te esquece. Acredite, meu irmão. Alguém se lembrou de você e disse onde tu estás. Meu irmão, se põe de pé. O rei manda te chamar. Tudo aquilo que é seu, vou devolver. Vai restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa que chamou. Você não é mais que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei. Você vai ser a extensão do rei. Você vai te agir como rei. Você vai estar ao lado do rei. A terceira nunca mais haverá. Uma deusa louca é pra você lembrar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. O rei vai mandar te chamar e tu vai aprender a respeitar o povo de Deus. Te chamar. O rei manda te chamar. Glória a Deus, isso é para quem crê. Alguém vai ter que aprender a respeitar o nosso pastor presidente Manassés. Porque se não respeitar de um lado, respeita do outro. Ou respeita com 3 mangueiras, 2 no nariz e 1 na boca. Agradeço a minha rica oportunidade. E é com você mesmo que está duvidando. Você está duvidando achando que é da carne. Faz prova. Faz prova que eu te dou 1 mês para tu descer a sepultura. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que alegria, né? Ontem foi uma bênção, né? Estava lá na Praça Diária. Foi uma bênção, né? E a gente glorificou a Deus, louvor em nome de Jesus. E hoje a pessoa chegou para a igreja. E lá, vou lá na igreja, vou lá aprender o estudo, né? E a gente tem que, o pastor tem que ensinar a gente, e a gente tem que vir para aprender. E só tem que agradecer pelas vitórias, por tudo que Deus tem feito. Fazia dias que eu não tinha visto meu filho, aí hoje eu fui ali e fui ver ele. Mas chega tarde, trabalho, mas está tudo bem, né? Eu vou ler Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Amém.
E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Se a igreja souber, me ajude a louvar. Com mais uma falou. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por favor,
Jesus tira a mágoa. Vivia naquele mundo enganador. Mas Jesus me tirou daquele mundo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom e fiel. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, que Deus é resposta nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, como Ele é grande, como Deus é grande e poderoso. Glória a Deus. Eu só quero adorar. Glória a Deus. Essa música parece do nosso pastor. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Nasce uma coisa
Agradeço a Deus por essa rica oportunidade de louvar para o Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Quando for orar, ore por mim e pela minha família. Essa oração por nós, pastor, pensar todas as coisas. Amém, queridos. Vamos fazer uma oração. Deus abençoe esta obra. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus. Querido e amado Deus, o Senhor tem visto, Deus, o nosso esforço. O Senhor tem visto o nosso trabalho. E o Senhor sabe, aleluia, que nós temos dedicado a nossa vida ao teu trabalho e à tua obra. E nessa noite, ó Deus, eu venho pedir que o Senhor nos dê, ó Deus, uma vitória, uma bênção. Senhor meu Deus, que o Senhor quebre os laços, destrua os muros. Oh meu Deus, as palavras, ó Deus, de maldição contra esta obra caia por terra. Meu Deus, aleluia, todo o trabalho, ó Deus, de macumbaria, feitiçaria, magia negra, ó Deus, tudo que é feito, ó Deus, contra esta obra, nós desfazemos, ó Deus, nesta noite todo o projeto do mal, aleluia, tudo aquilo, ó Deus, que vem, aleluia, para atrapalhar, ó Deus, nós ministramos uma bênção esta noite, ó Deus. Senhor meu Deus, que todo laço seja quebrado, mostre-nos, ó Deus, aleluia, que, ó Deus, ou o que, Pai, tem se levantado contra esta obra, visite, ó Deus, cada um, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, estamos felizes, pois estamos fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus. Como falei dias atrás, se alguém pensa que lutando contra, falando, maltratando, maldizendo, praguejando, esta obra vai fechar, e não está enganado. Pois eu fiquei tão feliz no mês passado. Aliás, esse mês que passou, porque eu vi como Deus trabalha, irmãos, por esta obra. Como eu digo sempre, não é reclamando, os irmãos entendam, que as pessoas entendam, mas eu acho que nós somos a igreja que, assim, quando eu digo, uma igreja iniciante, que tem um aluguel um pouco salgado para as nossas condições, não para o prédio, que o prédio vale aquilo que a gente paga, e eu agradeço muito a Deus por esta porta que Ele abriu por esse prédio aqui, mas assim, a gente fica surpreendido, porque quando chega ao final do mês, Deus manda. Glória a Deus! E a gente paga aluguel, a gente paga internet, a gente paga energia, paga o que tiver que pagar, que Deus tem suprido esta obra. E tem pessoas se levantando contra esta obra, irmãos, mas é debalde. Vai se levantar só para vê-la crescer. Porque existem pessoas que vão precisar ficar de pé. Entendida? Tem pessoas que vão se levantar contra esta obra, mas eles vão se levantar para vir. Porque sentado, parado como eles estão, eles não vão vir. Eles vão ter que se levantar para eles verem o crescimento, alcançar o nível de crescimento desta obra, porque Deus nos escolheu para estarmos aqui. Tem se levantado muitas coisas, irmãos. Às vezes vocês olham para o pastor Manassés, que ri, que brinca, que canta, que ora, que prega, mas muitas vezes Deus, Ele tem visto que eu tenho passado.
Deus, Ele tem contemplado as minhas noites, a minha solidão às vezes, mas fui chamado para fazer a obra dele e a gente tem o que fazer. Glória a Deus. Prejuízo moral, prejuízo físico, prejuízo mental, social, que eu tenho tido, irmãos, por causa da obra de Deus, é muito grande. Mas eu não vou deixar de orar pela família. Eu não vou deixar de orar pelos casamentos. Deu brecha, o diabo afaga, o diabo tira. Mas enquanto estivermos na vontade de Deus, Ele tira o que Ele quiser. Eu vou continuar adorando, porque eu nasci para adorar. A Márcia estava lendo aquele texto de Mefibosete e eu pensando, quantas pessoas chegam e falam mal. Como eu disse aos irmãos, alguém foi lá no sítio conversar com os irmãos, convencer os irmãos a ir para a sua igreja, e a irmã Lourdes, juntamente com a irmã Neide, elas começaram a defender a igreja, e aquele pastor, ele apresentou rumores das falhas ou o que acontece com o pastor Manassés. E aquela irmã disse: não me preocupa, não estou preocupado com isso, porque eu conheço meu pastor. E eu fico feliz por causa disso, porque na história de Mefibosete, quando o rei mandou saber de Ziba sobre Mefibosete, ele disse: ele está lá na casa de Maquir. Já começa desprezando o Davi, Mefibosete, porque Maquir tinha lá as suas divergências, tinha os seus problemas. Maquir tinha tanta coisa, então ele já disse: está lá na casa de Maquir. Então não precisa estar aqui não, porque Maquir tem cuidado dele, Maquir não precisa se preocupar com ele não. Aí o rei diz: mas onde é que ele é? Não, mas ele é aleijado. Começa logo a apontar os defeitos. Começa logo a apresentar as suas condições. Ele não precisa não, rei. Ele não precisa não. Ele é aleijado. Para que trazer um aleijado aqui para dentro? Aí eu me lembro que uma vez Jesus, ele conta a parábola de um homem que fez uma festa e mandou convites para as pessoas importantes, para as pessoas de destaque. E quando estava perto do dia, ele mandou lá, chegou a hora, preparou o banquete, não chegou ninguém, ele mandou o servo ir lá. Aí eu disse: diga a ele que eu não vou poder ir, porque hoje eu tenho vou olhar de uma cidade que eu comprei, uma terra que eu comprei, vou olhar. Eu disse: não, eu comprei uns gatos, vou olhar. Cada um começou a pôr uma desculpa. E aquele senhor, e aquele servo chegou para o Senhor e disse a ele. Aí ele disse: saia pelos valados. Saia pelos valados aí, o que você encontrar pelo caminho, traga. E aquele homem trouxe cegos, mudo, mendigo. Aleluia. E disse que aquela casa se encheu e grande foi a festa, grande foi o banquete. E um dos lemas da Assembleia de Deus Maranata é isso: sairemos pelos valados, em busca dos filhos pródigos, em busca da ovelha perdida e dos vasos escolhidos. E essa é a nossa meta e o nosso objetivo. Querido, nós estamos estudando hoje, a gente não vai prolongar muito, porque eu quero fazer uma visita ali a uma família. Mas a gente está falando sobre o crente, sobre a oração, que ela
precisa estar puro. O crente, para orar, ele precisa estar puro. Porque tem crente, irmãos, que vai orar, mas muitas vezes, antes de orar, alimentou tanto a sua mente com o WhatsApp, com o Facebook, com o TikTok. Muitas vezes tem tanto tempo, irmão, para estar nas redes sociais, e muitas vezes não tem tempo para orar, não tem tempo para cantar, não tem tempo para buscar a Deus. E muitas vezes, em vez de orar, em vez de buscar a Deus, muitas vezes está pendurado aqui. Tem gente que passa o dia todinho. Isso tem entristecido muito o coração de Deus, porque não tem sobrado muita coisa para Deus. E para eu orar, eu preciso estar puro, porque Deus, Ele escuta a minha oração quando esta oração ela tem pureza. O Salmo de número 24, e o versículo 4 e 5, veja como é que diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aliás, 24. Quem, o 23, o 3 diz assim, 24 e 3: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Estes receberão a bênção do Senhor e a justiça do nosso Deus da sua salvação. O salmista faz uma pergunta: quem subirá ao monte? Quem entrará no teu lugar santo? Quem? Aí ele diz: aquele que é puro de mão e limpo de coração. A pureza é uma das coisas que Deus ele determinou a Moisés. Aleluia, quando ele foi fazer o incenso, ele disse: Moisés, esse incenso ele tem que ser temperado, tem que ser puro. Porque Deus, irmãos, ele não está se misturando. Ele disse que a glória dele, ele não dá ela a ninguém. A Bíblia diz que a gente não pode servir a Deus e a mamon, ao dinheiro. A Bíblia diz que a gente não pode servir a Deus e servir ao mundo. A Bíblia diz: não amei o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Paulo, ele chama Timóteo e diz a Timóteo: Timóteo, dentro de uma casa, isso é a segunda carta de Paulo a Timóteo, ou a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2 e o versículo de número 20. Ele diz: Timóteo, numa casa tem, não é somente vaso de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra e outros para desonra. Se a Bíblia está dizendo que dentro da casa, aleluia, não há somente vasos de ouro e vasos de prata, mas tem vaso de pau e tem vaso de barro. Agora, uns é para honra e outros para desonra. E aí que você precisa entender, aleluia, que para honrar a Deus tem que agradar a Ele.
Jesus disse: quem me honrar diante dos homens, eu honrarei diante do meu Pai. Mas quem me desprezar diante dos homens, eu desprezarei diante do meu Pai. Aí a Bíblia diz: de sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É aí aonde está o segredo. A Bíblia diz que há uns para a honra e há outros para a desonra. Aqueles que são honrados, aleluia, tem em mente uma coisa: a purificação. Ele não aceita. Ele não aceita viver de todo jeito, não. Ele diz: eu tenho que me purificar. De sorte que se alguém se purifica destas coisas. Que coisas são essas, pastor? A desonra ou a honra? Quem se purifica dessas coisas será vaso de honra. E o que acontece com os vasos de honra? Primeiro, eles são santificados. Mas pastor, santificado sim. O termo aqui santificado é separado. Aí existem pessoas que muitas vezes dizem: eu estou há tanto tempo na igreja, ninguém me aproveita em nada. Porque não é honra. Muitas vezes dizem: eu sou crente há tanto tempo e ninguém me coloca para nada, ninguém me chama para nada, aleluia, eu não faço nada. Mas é porque, querido, não tem se purificado. Se você se purificar, você vai ser honrado. Eu fico observando crentes que, quando não eram nada, querido, era tão fiel a Deus. Aí Deus começa a botar ele, separar ele, santificar ele, separar ele para a obra. Aí ele começa mudando a vida dele. Parece que quando ele sobe aqui, sobe estátua. Aí vai mudar roupa, vai começar a usar uma coisa, vai começar a usar outra, que é para chamar a atenção. Aleluia. Lá do mundo é assim: quando se há um emprego, quanto mais elevado, a pessoa quer se enquadrar aquilo ali. Mas na igreja não tem isso não, querido. Aí muitas vezes, quando não era ninguém, quando às vezes tinha uma oportunidadezinha, às vezes cantava, às vezes nem cantava direito, era tão fiel a Deus, não perdia culto. A oração ele estava lá, a madrugada, aleluia, você ouvia, aleluia, a voz dele muitas vezes orando em casa. Tinha uma vigília, ele estava lá, tinha oração na igreja, ele estava lá, tinha consagração, ele estava lá. Ele era os simples crentes de banco. Mas Deus se agrada dele, Deus se agrada dela. Aí começa a honrar, separar. Aí qual é a primeira coisa que ele faz? Deixar de ir para a igreja. Antigamente enfrentavam chuvas, enfrentavam enfermidade, enfrentavam tudo. Não era ninguém, era crente. Quando eu digo ninguém, é no contexto de cargo na igreja, viu, queridos? Não é menosprezando, eu digo nesse sentido. Mas quando Deus começa a separar ele, dar cabo a ele, aí ele começa a, eu acho que se achar, eu acho que ele começa a se sentir cara a cara. Porque tem gente que é assim, querido. É feito Elias. Chega diante de Deus assim, diz: aí ó, todo mundo se dobrou a Baal, eu não me dobrei. Aí, mataram os profetas, eu fiquei.
Eu estou aqui, ó. Estão tentando me matar. Mas por que tu corresse? Ah, mas estão tentando me matar. Só eu fiquei. Deus, quem foi que disse a tua? Quem foi que disse a tua, Elias? Somente tu ficou. Tem 7.000 lá que não se dobraram. Aleluia, Baal. Aí talvez você pense como Elias. Mas Deus nesta noite te diz: eu te santifiquei. A primeira, quando se purifica, que honra a Deus, a primeira coisa que acontece é que ele é separado. Quer trabalhar na obra? Honra a Deus. Quer servir a Deus? Aleluia, melhor, honre a Deus. Aleluia, quer bênção, honra a Deus. Aleluia, quer alguma coisa, honre a Deus, porque Deus te honrará. E muitas vezes você honra diante dos homens, assim, ó. Muitas vezes ninguém vê nada. Muitas vezes ninguém vê. Mas Deus está vendo. Aí primeiro, ele é santificado. Aí depois diz que ele é idôneo para uso do Senhor. Sabe o que é aqui? Esse sentido aqui é preparado. Ter um aqui idôneo é preparado, é maduro. Deus prepara ele. Às vezes, de vez em quando o irmão Ricardo, ele começa a contar aqui que tinha pessoas que nem a paixão dava a ele. Tinha pessoas que quando ele dava a paixão, tu é crente? Não pode dar paixão não. Mas, no momento que começa a se purificar dessas coisas e honrar a Deus, aí Deus começa a amadurecer ele. Aí ele começa a ter experiência. Primeiro, ele é santificado. Depois, ele amadurece para uso do Senhor. E terceiro, ele fica preparado para a boa obra. Preparado. Ó, primeiro, Deus separou. Agora, Deus amadureceu ele. E agora Deus deixou ele preparado para a boa obra. Aí não dá trabalho ao pastor. Não, o pastor não se preocupa com ele, porque sabe que pode contar com ele na obra. Aleluia, porque Deus já o separou. Deus, aleluia, já o amadureceu. Deus já preparou, ele está pronto para ser usado. Então quer se aprontar, aleluia, quer ser usado, se purifique. Honre a Deus. Mas pastor, como é que eu faço isso? Primeiro, fugindo dos desejos da mocidade. Isso aqui, irmãos, é concupiscência. Esse termo aqui, fugindo dos desejos da mocidade, é a mesma coisa que a concupiscência, o desejo desenfreado por coisas do bem. Porque tem crente, irmãos, que aceita o Evangelho, mas o mundo não sabe o que está dentro dele, não. Não pode ver um negocinho que já está achando, opa, os desejos carnais estão dentro dele. Está na igreja, está numa benção, mas o desejo da mocidade está lá no coração dele. Aí muitas vezes começa a praticar coisas que não agradam a Deus. Começa a pecar, aleluia, pecados que não agradam a Deus. Ah, mas eu tenho que... Não tem que nada não, tem que orar para que Deus mude, para que Deus resolva o problema, para que Deus tire esse desejo de carnais. Que as horas da gente está correndo aqui. Fugir dos desejos da mocidade, seguir a justiça. Tem crente, irmãos, que não é justo não. Não. Justiça aqui não é eu querer
direito, eu estou certo. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui, não. Aqui, a justiça aqui não é só para mim, não, é de mim também para com os outros. Porque eu tenho que ser justo em tudo. A palavra aqui, seguir a justiça, é você ser correto. É você estar sério. Tu não deu para fazer, deu, não deu, não deu. Aí vive cheio de mentira, cheio de atrapalheira, cheio de tanta coisa ruim. Aleluia, não é justo nem com ele. Como é que vai ser justo com os outros? É feito a Bíblia quando tem o bem-aventurado do justo. Aí pensa que ali eu tenho que justiça, eu tenho, não tem nada a ver com vingança, não, isso não. Não. Aí ter, seguir a justiça, seguir a fé. Porque tem gente que ainda não tem fé, querido. Muitas vezes a fé dele está em fulano, muitas vezes a fé dele está no dada de pirona, muitas vezes a fé dele está nos remédios, muitas vezes a fé dele está nas coisas corruptíveis. É como falou o irmão Márcio aqui, tem crentes que muitas vezes a fé dele está na doença. A doença é mais poderosa. A doença consegue deixar ele em cima de uma cama. Ele não diz, mas eu vou me levantar, eu vou tentar. Não, é porque eu estou doente, estou doente, estou doente, estou doente. Esquece a doença, vem adorar a Deus, servir a Deus. Porque se eu fosse, irmão, deixar de fazer a obra por causa de doença, pode ter certeza que eu não fazia, não. Porque tem dias que eu me acordo, só a graça de Deus na minha vida. Para me levantar da cama é tão difícil. Ringue daqui, ringue dali, parece que aquela porta velha que a gente ela. Mas eu tenho dito às pessoas, eu não posso parar. A doença é só doença. A enfermidade é só enfermidade. Pastor, mas o senhor não sabe o que é que eu estou passando. Graças a Deus eu não sei. Aí eu posso falar. Mas você tem que se levantar. Tem irmãos que, se não tomar o comprimido, não vive em paz. Pode ficar assim, não vai. Não, esquecendo. Vai tendo fé, porque uma das coisas aqui é a fé. Então, se você crê, se você tem fé, Deus ele vai lhe dar a vitória, a caridade. Caridade aqui, nesse contexto aqui, não é somente amor, não. Caridade aqui nesse contexto é a prática do amor. É você praticar o amor. Porque tem quem que diz eu amo. Eu amo. Aí a Bíblia diz que ama a Deus e aborrece o irmão. Que amor é esse? Eu amo, mas a língua não solta o amor do outro. Quando quer falar mal, não pensa duas vezes. Se é amor, não. Na hora de ajudar, não gosto dele. Que quadrado de amor é esse? Então a prática do amor é a caridade. Aí como os que de um coração puro invocam ao Senhor. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Isso aqui é aqui na igreja, mas tem crente aqui que qualquer coisinha fica com a cara feia. Eu vou sair, eu vou embora, eu vou para outro canto. Aí começa a falar mal, tem crente. Que qualidade de crente é essa, irmão? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que eu tenho que estar unido com aqueles que invocam ao Senhor e rejeitam as questões loucas, aquilo ali que você vê que não tem valor, aquilo que você vê que, porque questão louca é tudo aquilo que foge dos padrões de Deus, porque tem proposta aí no mundo, irmão, não é uma questão tentadora, não, é uma questão, palavra que eu quero usar, é desprezível. Alguém chega para você com uma conversa, que você sabe que aquilo ali é conversa de quem não tem juízo, de quem não
tem mentalidade, com propostas indecentes, com propostas vulgares. Aí a Bíblia diz: rejeite as questões loucas. A briga, que não, isso é loucura, mas deixa isso para lá. Sem instrução, sabe, que produzem contenda. Mas ele está lá no meio. Sabe que aquelas questões loucas, aquelas coisas indecentes, vai provocar uma. E fica insistindo. Essa semana eu passei, fiquei com vergonha de uma irmã, ela não é da nossa igreja, mas a gente fica com vergonha. Ela entrou dentro do ônibus, aliás, ela não entrou, ela atrasou por chegar, e um dos meninos que estava ali comentou, disse assim: mas é porque irmã Marcela é muito folgada. Eu disse: não, mas disse isso para lá. Aí quando ela entrou no ônibus, uma outra aluna que viu, disse ao menino dela: ele chamou tua mãe de folgada. Essa é o quê? A irmã perdeu as estigmeiras dentro do ônibus. Aí começou a regredir na imagem da mãe do menino, dizendo coisas absurdas. Aí ela disse: quando eu rodo a baiana, eu disse: pô, já tem que se converter, porque crente mulher de dando roda a baiana, porque roda a baiana é mais macumbeira. Aí eu olhei assim e fiquei calado dentro do ônibus dela lá, porque se eu rodar a baiana aqui, se eu rodar a baiana aqui, a senhora deve. Eu vou esperar. Quando a poeira baixar, ela vai: irmã, você me desculpa. Não, a senhora tem que aprender a ser crente, acabar com isso. A senhora viu o que a senhora disse da mãe do menino? E o pior, irmão, que o diabo é tão sem vergonha, que na volta a mãe do outro menino veio. Aí o menino foi contar a ela. Aí eu olhei para ela e disse: ó, a mulher do menino que foi defamada, o menino só disse que ela era afogada. Ela disse que a mãe do menino era prostituta, que a mãe do menino, eu estou usando palavras bonitas, mas a palavra que ela usou não foi isso. Que a mãe do menino vivia atrás de uma, atrás de outra, e rua acima, rua abaixo, se ela gritando. Então assim, a gente fica olhando. Isso são questões loucas. Questões loucas que só levam para a contenda. Então tenha cuidado. Se purifique, ore, porque Deus ele vai te honrar. A oração ela tem que ser purificada. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus pelo trabalho nesta noite abençoada. Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que neles confiam. Nesta oração, a gente vamos apresentar os enfermos, apresentar os lares, as famílias, como a gente faz todos os dias. Então você que está enfermo, coloca a mão na enfermidade. Você que está com problema, coloca a mão no teu peito. Se o problema é na tua família, coloca as tuas mãos no teu peito, abraçando. Deus vai dar a vitória. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu venho nesta noite te apresentar, ó Deus, aleluia, os lares. Eu venho te apresentar, ó Deus, as famílias, ó Pai. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada um. O Senhor conhece, ó Deus, a vida de cada um. O Senhor conhece, ó Deus, o histórico de cada um. Nesta noite, ó Deus, entre no lar, entre na família. Oh, meu Deus, esses trabalhos que são feitos, Deus, contra a família. Ah, meu Deus, é macumbaria, feitiçaria, magia negra, é tanta coisa, ó Deus. E servos teus, que em vez de orarem, estão simplesmente deixando com que, aleluia, as coisas aconteçam, com que o diabo tenha vantagem.
mas nesta noite, pela autoridade que há no teu nome, eu ministro, Deus, a libertação para a família. Esse espírito de alcoolismo, tabagismo, droga, prostituição, o espírito da contenda, da desavença, as questões loucas, oh Deus, contra a família. Pai amado, eu repreendo nesta noite. Visita este jovem, visita esta jovem, visita este homem, esta mulher. Oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu te peço nesta noite, entra, Deus, entra neste lado, oh Deus, com providência. Oh Pai amado, neste casamento, Senhor meu Deus, quebra todo laço, todo muro, restaure, oh Deus, esta família, restaure este casamento, meu Deus. Os teus servos que estão enfrentando problemas difíceis, é problema na justiça, é problema, oh Deus, no INSS, é problema aqui, problema no trabalho, em casa, é problema com o vizinho. Deus, aonde quer que esteja este problema, aleluia, eu ministro, Deus, a solução nesta noite. Pai, eu te apresento, oh Deus, os enfermos. Deus, eu não sei aonde quer que esta enfermidade está. O teu servo, Deus, esta pessoa que está deixando de te servir, oh Deus, aleluia, por causa das enfermidades. Enfermidade eu te repreendo agora. Eu destruo, eu quebro toda maldição, toda maledicência, toda palavra contrária, aleluia, tudo que é contra, aleluia, o servo, a serva do Senhor, eu repreendo nesta noite. Eu ordeno este mal que desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Deus, lá nos hospitais, lá no leito da enfermidade, lares, ó Deus, aonde quer que esteja este mal, eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo nesta noite. Amém. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. E todos digam amém. Leve Deus uma bênção para casa. Amanhã à tarde teremos ciclo de oração. Vida, olha para cá.